Boa noite, gente. Tem que rir, né? Porque não tem outra maneira. Bom, é sempre um prazer, de qualquer forma, né, estar aqui e falar para todo mundo sempre. Ainda que eu tenha entrado na máquina do tempo, como disse Marisa, e quer dizer, ali, por exemplo, não passou pela máquina do tempo, que está 29 de março, tá? Mas não é mais 29 de março, vocês não estão no passado. Mas é porque esse probleminha com o Carlos, então a gente está sempre pronto a fazer alguma coisa para não deixar vocês também absolutamente sem nenhum tipo de aprendizado, né? Então, boa noite aos internautas, a todo mundo. Alguns, eu não sei, alguém já assistiu essa palestra minha que está aqui presente? Oi, dona Jane, seu Antônio, bom ver vocês. Alguém já assistiu essa palestra? Pois é, não assistiram, tá? Porque vai ser completamente diferente, porque a cada dia a gente vai falar coisas diferentes, né? Então hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do dia 29 de março que eu era lá, então a gente já vai ser diferente. O óculos já mudou, né? Quem assistiu a palestra Renovando a Atitude sabe, tem que trocar de óculos de vez em quando. Então a gente vai falar da força da prece. Então eu trouxe para vocês, para começar, bom, a própria música que a gente ouviu é uma prece, né? Tudo aquilo que Cássia Aguiar cantou, e a prece nos envolve todo o tempo, e está sempre com a gente. Então, por isso eu coloquei esse pôr do sol girando o tempo todo, porque a prece tem que ser um estado constante do nosso espírito, não só do nosso físico, né, do nosso pensamento, etc., apesar de estarmos todos ligados uma coisa à outra, sempre. Mas a prece tem que estar sempre conosco, a todo tempo, no máximo de tempo que a gente conseguir. Esse é o objetivo, porque em estado de prece a gente se conecta. E o contrário também é correto. Quando a gente se conecta, nós estamos o tempo todo em estado de prece. Então ela tem que existir a todo momento para a gente poder se comunicar com a espiritualidade, e a espiritualidade, então, sentir que nós conseguimos chegar até ela e então responder a nós da forma que nós merecemos ou que nós precisamos naquele momento. Então, eu vou passando por cada coisa. Quem já assistiu sabe, né, que eu vou dando uma receitinha que não é de bolo, mas pelo menos vai marcando, as frases vão marcando a gente. Então, como a prece deve ser um estado constante do espírito, a gente vai se perguntar onde é que está a força desse estado constante de espírito que nós devemos ter, que é a prece. E por aí, então, a gente vai desenvolvendo o estudo, tá? Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que a prece, como eu falei, tem que ser o tempo todo com a gente, e ela está presente na nossa vida todo o tempo. Todo o tempo. Então a gente vê a prece em todos os lugares que nós estamos, em todos os momentos, sozinhos, acompanhados, de que forma for, a prece está sempre nos acompanhando. Então a gente vê exemplos de prece em todos os lugares. Nós que estudamos aqui no centro, e as pessoas, até mesmo as pessoas que não frequentam esse centro, mas frequentam outros centros, ou até mesmo outras religiões, que não é o objetivo falar de religiões, mas sim de se sentir bem. Então qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar, vai ver exemplos de prece, né? Então, para nós que estudamos, a gente tem a prece presente o tempo todo nos livros de André Luiz, como eu falei, que são psicografados por Chico Xavier. Nas obras básicas, a mesma coisa, a gente tem o tempo todo se falando sobre prece em todos os livros, né? E eu peguei um dos livros, que é Entre a Terra e o Céu, que tem um exemplo que eu acho que é bem interessante, que é um livro bem, como eu diria assim, didático, na forma de você aprender as coisas. Eu não sei se todos já leram. Está trabalhando, não? Se todos já leram ou não, mas ele fala bem da prece, porque ele fala dessa conexão entre a terra e o céu, que é um livro que fala muito dessa coisa. E para ter essa conexão, como eu falei, você tem que estar sempre nesse estado. Então a força da prece, para poder a gente fechar com essa coisa, e como eu falei, cada frase vai te dizer um pouco disso, ela está em tudo que nós vemos, em tudo que nós ouvimos e em tudo que nós lemos. O tempo todo, em tudo que nós sentimos, o tempo todo com a gente, não é? E como eu falei que a gente pegou o Entre a Terra e o Céu,
a gente pega o capítulo 1, que diz, nesse livro que diz Em Torno da Prece, onde o ministro Clarencio, engraçado, entre a terra e o céu, onde o ministro Clarencio, ele fala para o André Luiz que todo desejo é manancial de poder. Até mesmo a planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia que ela tem em si num fruto que alimenta a vida, é um ser que também ansiou-se por multiplicar-se. Então não há prece sem resposta, de maneira alguma. Entendeu? Não tem como. Quando você entra em estado de prece, a sua prece será respondida. Obviamente, de acordo e proporcionalmente à sua força interior, à forma como você se dirige, à sua conexão, à sua potência de conexão, à sua força mental e tudo mais. Quanto mais você se conecta, mais respostas a gente vai ter, nós todos, e mais a gente vai conseguir alcançar a espiritualidade. No caso desse capítulo, ele diz, inclusive quando ele fala que a planta que se eleva para o alto, convertendo essa energia em fruto, a planta elevou-se e elevou uma prece, obviamente, e eu peguei esse exemplo porque não é um exemplo físico, né? Assim, nós, seres humanos, né? Mas até a própria planta eleva uma prece e o sol responde a ela, permitindo com que ela cresça, atendendo ao pedido e à ansiedade e à vontade dela de crescer, e permite a ela e alimenta a planta e permite a ela crescer e dar frutos. Então é uma resposta, né? Também. Então a prece, a força da prece também está em tudo à nossa volta, de qualquer forma. E para a gente poder perceber e aprender cada coisa, quem assiste a minhas palestras sempre sabe disso, eu gosto de pegar o significado das palavras, porque a gente precisa saber o que significa, para a gente poder entender, para a gente poder agir da forma correta. Agir ou reagir a uma coisa que nós não conhecemos não vai levar a lugar nenhum, né? Não tem como você tirar proveito se você não sabe o que você está fazendo. Então, o significado da palavra prece. Ela é um tipo de oração, tá? Oral, escrita ou em pensamento, que se faz a uma divindade para agradecer, louvar ou suplicar. Isso seria o significado etimológico, vamos dizer assim, né? Está lá no dicionário, né? Então, pedir, quando a gente faz uma prece para pedir, o que é exatamente que nós vamos pedir? Nós vamos pedir para nós e por outras pessoas. Seja que pedido for este, nós vamos sempre pedir para nós e para outros. Ok? Qual é o ideal? A gente pensar sempre nos outros antes. Mas nós também temos que pensar em nós, porque o bem-estar interior e o nosso bem-estar é sempre importante. Né? Então nós vamos pedir, nós vamos agradecer, e também vamos agradecer pela vida, pela saúde, pelas oportunidades. É o significado geral das preces que fazemos, né? E quando agradecemos, agradecemos por tudo. Tentamos, ao menos, agradecer por tudo. E vamos também louvar. E louvamos ao Criador, louvamos a natureza, louvamos a perfeição. Quando louvamos, louvamos ao Pai, que nos dá tudo, que nos deu tudo, né? E que nos permite estar aqui hoje. Hoje, amanhã já estivemos em outras encarnações e assim por diante, caminhando sempre, né? Então a força da prece, ela está também em sabermos o que ela significa. Sabendo o que ela significa, podemos utilizá-la melhor. Então tudo isso, passo a passo, a gente vai aprendendo como é que a gente pode usar isso da melhor forma possível, descobrindo a prece, descobrindo essa força, descobrindo esse estado de espírito que nós queremos tanto possuir, né? Essa calma, essa tranquilidade que a prece nos traz. Aí temos aqui, ainda no significado da palavra prece. E eu me lembro bem de quando eu estava fazendo essa pesquisa, e quem viu essa palestra antes já viu essa parte, eu estava fazendo e busquei uma palestra de Humberto Fabre, que também é facilitador aqui. E ele fez uma palestra sobre o valor da prece. E eu vi um slide dele que eu achei super interessante, que ele fala exatamente, cada letra da palavra ele fala uma coisa e ele então dá um significado à palavra em si, a palavra prece, né? E ele diz que a palavra prece é um procedimento para receber ou enviar uma comunicação espiritual.
Então eu achei isso fantástico e trouxe para vocês, porque é uma forma da gente poder memorizar isso, uma forma fácil de memorizar, né? Como aquelas aulas de cursinho, quem fez vestibular no Brasil lembra, né? As pessoas usam esses truques para você poder memorizar as coisas, né? Então eu achei isso fantástico. Procedimento para receber ou enviar uma comunicação espiritual. Por que receber e enviar? Porque no momento que você se conecta, é uma via de mão dupla, e você recebe e você envia. E você vai receber dependendo do que você está enviando, né? Então achei muito, muito interessante essa forma de ver. E então a gente vê que a força da prece também está em compreendermos o que ela é e o que ela significa para nós interiormente. A gente vai fazendo esses paralelos. E qual é o caráter geral da prece? Está no Livro dos Espíritos, na questão 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, porque orar a Deus é pensar diretamente nele, é se aproximar dele cada vez mais e é se colocar em comunicação com ele, com humildade e com equilíbrio. Isso é automático. Quando a gente se posta em oração, a gente automaticamente adquire uma postura de humildade e automaticamente essa mesma postura, em conjunto com a nossa vontade de orar, nos traz um equilíbrio que já se inicia daquele momento. Fato, né? Quando você para fazer uma oração, o equilíbrio parece que é automático, não é? Então a conexão é automática, não tem como você fugir dela. Então a gente já adquire de cara humildade e equilíbrio e se conecta, não é? Então eu acho isso bem interessante. E óbvio, a gente se comunicar sempre com Deus é a melhor maneira da gente poder adquirir o que a gente busca, né? Que é esse equilíbrio. Porque muitas vezes a gente está enlouquecido no dia a dia, está correndo de um lado para o outro, e na maioria das vezes a gente não tem tempo nem de lembrar de fazer uma oração, né? É um problema sério. Hoje, por exemplo, eu estava andando na 95, tive que ir a Miami correndo, né? Um exemplo básico. E como a gente se modifica, quando a gente vai se conectando cada vez mais, a gente vai se modificando e você vai percebendo essa modificação. Sem saber que você já se modificou a esse ponto, você só percebe quando acontece. Eu estava indo para Miami, estava correndo, aí eu dei seta, entrei com o carro para a esquerda. Obviamente, quando você dá seta, como todo bom ser humano, a pessoa que está atrás, ao invés de ela deixar você entrar, ela faz o quê? Ela acelera, né? Porque você deu a seta, ele vai entrar, eu vou acelerar. Não. Óbvio, ele acelerou e eu entrei na frente dele. E percebi que ele deu uma buzinada, óbvio, né? Falei, bom, desculpe, né? Fazer o quê? Pensei cá comigo, né? Mas eu dei a seta, não fiz nada de errado. Pois o rapaz foi atrás de mim o tempo todo, foi indo, foi seguindo, ao ponto de chegar num determinado momento lá na frente, ele cortar o outro carro, passar pela minha frente para a direita, voltar com o carro e bater no meu carro. Na direita, na parte direita. Raspou assim no meu carro. E parou. E aí ele foi e parou. Uma vez que ele deve ter pensado assim, eu vou parar, porque ele vai parar. Aí a briga vai ser boa, né? Falei assim, agora eu bati, ele vai ter que parar, porque agora ele vai querer saber o que aconteceu, né? Aí eu passei com o carro, fui indo, ainda fiz assim para ele, e fui embora. Não parei. Óbvio que pela batida eu vi que não tinha danificado tanto, até porque ele bateu no lado que já estava danificado. Talvez por isso eu não tenha parado. Mas a intenção já valeu, né? Mas a gente percebe. E aí, obviamente, depois que eu passei por ele, não parei, porque eu não queria dar vazão àquilo, porque aquilo ia virar uma discussão muito grande. Por parte dele, eu fui orando para ele, falando. E eu vi que ele saiu, eu não parei, ele foi embora, né? E foi para o outro lado. Para que ele não deixasse que aquilo tomasse conta dele, porque se tomar conta vai ser pior para ele lá na frente. Não é? Então eu não sei qual foi o resultado da situação, mas eu não parei. Óbvio, o carro já estava danificado, eu já tinha batido ali do lado direito. Mas eu não parei porque eu achei que não valia a pena. Não valia a pena, porque para quê, né? Para quê? Então,
Eu estava orando para ele, estava em estado de oração o tempo todo, não entendi o porquê dele ter batido o carro em mim, provavelmente a raiva dele foi maior do que o próprio equilíbrio dele, mas também não procurei entender porque já não fazia mais parte da minha história, não é? Então quando você atinge um estado de oração e entra em contato com Deus, você consegue esse equilíbrio, ainda que por vias um pouco tortas muitas vezes, porque nós não somos perfeitos, não é? Mas quando você está conectado, a espiritualidade de alguma forma, Deus de alguma forma, te permite determinadas situações que tiram você de um vício, de um hábito de parar o carro e discutir. Sabe lá o que poderia ter acontecido, né? Até onde a raiva dele estava, né? Até que ponto ele estava alterado e o que poderia ter acontecido. O carro está lá batido, mas como já estava batido mesmo, né? Não tem problema. Então, quando eu falo que é um ato de adoração e você se permite a isso e se permite se conectar, a força da prece, ela também está em nos permitirmos sentir Deus. E quando você se conecta, você sente. Você sente essa resposta, você sente essa coisa forte em você. E percebe, né? Se você não perceber na hora que você está fazendo o ato, você vai perceber daqui a pouco, passados 5 minutos, 10, 1 hora, não importa, você vai perceber. Porque não te faz cometer ou ter determinadas reações que você não teria se você estivesse num estado completamente de não vigília, vamos dizer assim, e se deixar levar pelo seu hábito normal e descarregar a raiva toda. Que é óbvio, né? O cara bate no seu carro, você vai fazer o quê? Você vai parar, né? O hábito vai nos levar a parar e chama a polícia, etc, etc. Bom, ainda bem que alguém tinha batido em mim antes, né? E não me deixou. Né? Então, seguindo o conceito da palavra prece, a prece é um mergulho na abundância divina que mora no nosso interior. Tá? É uma conexão íntima com Deus. Só para a gente fechar o slide anterior, porque a gente mergulha, entendeu? Nessa coisa que é Deus, que está à nossa volta. Que a gente não precisa nem ir muito longe para a gente poder chegar até Ele. Às vezes a gente pensa que, não, porque Deus é inatingível, né? A gente tem que passar pelo menos primeiro pelo nosso mentor aqui, que está do lado, depois ali, depois acolá, e vai, não. Para chegar a Deus, impossível, nem vou chegar. Às vezes a gente pensa, Deus nem me ouve. Talvez a gente pense isso às vezes. Mas Deus não tem que ouvir, porque Ele está à nossa volta, o tempo todo. Ele é tudo isso que a gente está vendo e sentindo. Então a gente mergulha, entendeu? Nessa abundância divina que está no nosso interior e está à nossa volta. A gente reconhece, a gente precisa reconhecer isso. Isso é uma conexão íntima com Deus. Você se permite realmente. Então a força da prece, ela também está em nos entregarmos a Deus. Dessa forma, total, entendeu? Total. Se entregar, acreditar em tudo isso. E aí você vai aprendendo que a força da prece vem trazendo coisas que estão no nosso dia a dia o tempo todo, não é? E como se realiza a prece? Isso é muito interessante, porque a gente também precisa saber como se faz, né? Tem que aprender como se faz. Porque é bom, depois que a gente sabe que ela está à nossa volta, que a gente pode fazer da forma que quiser. Se a gente tiver um métodozinho, é sempre interessante, né? Então a gente parte do nosso pensamento, porque a nossa prece, ela é simplesmente isso tudo que nós falamos, uma transmissão de pensamento. É o pensamento que age e aciona todas as coisas. A origem de todas as coisas está no pensamento. Então, o nosso pensamento e como transmitimos esse pensamento é que vai nos conectarmos, entendeu? A Deus e a tudo que está à nossa volta. Então, a transmissão do pensamento, ela é a ação da nossa luz. Essa luz que todos nós também temos. Muitas vezes desconhecemos, mas todos temos. Pequena, um pouquinho, grande, dependendo do exercício que nós fazemos, diário e infinito, incessante, para que ela possa aumentar cada vez mais. Mas a luz todos nós temos. E só depende de nós exercitá-la, né? Então, sabendo que a transmissão do pensamento é a ação da nossa luz, nós precisamos reconhecer que temos essa luz para que ela possa crescer com o nosso próprio esforço. Então a força da prece está também em nos conhecermos intimamente.
sabermos quem somos e como funcionamos, para que a gente possa fazer com que isso se mova, se movimente e essa usina passe a criar cada vez mais e aumentar cada vez mais a potência da nossa própria luz, né? O nosso pensamento, já que nós falamos de transmissão do pensamento, que a prece o nosso pensamento, ele é uma energia que atua diretamente em nossa aura, ok? Em tudo que está à nossa volta, criando partículas mentais e gerando em torno de si um campo de influência. Eu acho isso muito interessante. Isso está no livro, se não me engano, Nos Domínios da Mediunidade. Uma aula também que a gente fez, acho que eu fiz no começo desse semestre, inclusive. Mas achei essa figura aí fantástica. E assim como um imã faz com que atraiamos tudo que está disponível no astral e no ambiente de acordo com a nossa frequência. Então isso aí é incrível, porque nós somos apenas instrumentos do nosso próprio pensamento. E tudo que está à nossa volta é reflexo do que nós transmitimos, do pensamento que nós criamos e transmitimos. Então tudo que vai estar à nossa volta vai depender de como nós estamos transmitindo aquilo ou o que quer que seja. Porque nós vamos receber somente reflexo do que nós enviamos. Não tem como ser de outra maneira. Se vocês quiserem, vocês podem fazer até testes, entendeu? E parar de pensar de determinada forma e começar a pensar de outra forma. Não precisa ser assim um mês inteiro, não. Pode fazer 15 minutos de pensamento bom. Não vai precisar de 5 para alguma coisa retornar para você, sem que você faça muito esforço, apenas direcionando o pensamento. Então é assim que funciona. Tudo que sai de nós, e o pensamento, obviamente, está diretamente envolvido com o nosso sentimento, porque as duas coisas andam juntas, não é? Então nós temos que, tudo que nós sentimos vai sair de nós, vai andar à nossa volta, vai pegar tudo que está à nossa volta, a nossa forma de pensar, e vai trazer de volta para a gente. E isso vai ficar num movimento constante. Constante e aumentando cada vez mais. Porque é um movimento bola de neve. Cada vez mais vai aumentando. Então, quanto mais coisas boas você transmite, mais coisas boas você recebe. E não adianta ficar pensando, por que eu só passo por coisas assim ou assado? Por que eu só recebo coisas assim ou desse jeito ou dessa forma? Por que só conheço pessoas que não são boas ou isso ou aquilo? Nessa nossa mania de julgar também. Não está lá fora a questão. A questão está aqui dentro. Então, se tem alguma coisa errada na nossa vida, então vamos parar e pensar o que é que nós estamos dando para essa própria vida, para essa mesma vida. O que é que nós estamos transmitindo aqui para fora para que isso tenha retornado para a gente dessa maneira. E aí vocês vão perceber que vai dar um clique e vai mudar. Então é muito interessante. Então, partindo desse princípio, a gente também aprende que a força da prece está em educarmos o nosso pensamento, consequentemente, o nosso sentimento com relação às coisas. E dessa forma, a prece caminha junto com a gente e faz parte de nós em todas essas coisas. E como se realiza a prece? Que também é interessante saber. Que tem sempre uma receita. Né? É interessante porque tem sempre uma receita. Pode não parecer, mas sempre tem. Pode não ser uma receita que o bolo vai ficar bom para todos, porque eu, por exemplo, não gosto de banana. Se me der um bolo de banana que todo mundo gosta, ou pelo menos 99% das pessoas gostam, eu não gosto. Porque não tem como comer banana. Mas receita sempre tem. Se não é a do bolo de banana, se trouxer um bolo de chocolate para mim, está tudo bem, tudo perfeito. Pode trazer, não tem problema. Como tem gente que não gosta de chocolate, então, né? Mas receita sempre tem, porque tem formas. Tudo tem uma forma de te alcançar. Tudo tem uma forma de chegar até você, até o seu coração. Que é como Jesus Cristo falava e se comunicava na época em que ele fazia todas as suas caminhadas pela Galileia e etc. Ele ia e se comunicava com diversos povos diferenciados, diversos, de crenças diferenciadas, e ele conseguia alcançar cada um desses povos com uma receita diferente, entre aspas, porque ele falava a linguagem
que cada um podia entender naquele momento. O conteúdo era o mesmo, mas a linguagem era diferente, para que cada um pudesse alcançar e entender a mensagem dentro das possibilidades de cada um. Não é? Então a gente tem receita para todo mundo. A gente pode ser tocado por Deus de qualquer forma. É como eu falo, como eu brinquei, né? Que eu falei, já assistiu essa palestra já, mas hoje vai ser diferente. Porque hoje eu sou uma outra pessoa, hoje eu já sou, entendeu? Mesmo que eu estivesse seguindo exatamente os mesmos pensamentos, que seria impossível, porque já mudei muito do dia 29 de março para cá, mas ainda assim seria diferente, porque não tem como. E vocês todos estão vivendo um momento diferente, estão ouvindo essa palestra hoje de maneira diferente. Então cada coisa vai se modificando, mas tudo vai se ajustando para o nosso melhor, né? Sempre. E a prece é dessa forma. Você faz uma prece hoje, amanhã você vai fazer a mesma, diferente. Completamente. Ainda que você vá fazer a mesma prece, a mesma oração do Pai Nosso, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente faz a oração do Pai Nosso porque no desespero você vai e reza porque te traz equilíbrio da mesma forma, não importa. Entendeu? Você não precisa ser um exímio orador para fazer uma oração maravilhosa ou tentar fazer uma coisa que seja vinda da espiritualidade e tal. Não, um simples Pai Nosso vai te trazer equilíbrio. E até mesmo o Pai Nosso que você faz hoje e você faz amanhã, ele é diferente hoje do amanhã. Porque amanhã você está fazendo ele pensando em outras coisas. Porque 24 horas na nossa vida fez a gente mudar uma imensidão de coisas dentro de nós, que às vezes a gente não percebe, mas já fez a gente mudar muito. Se 1 minuto faz, imagina 24 horas, né? Então, é assim que se faz. Então a gente precisa, para realizar a prece, além de tudo, precisamos coragem. E já diz ali embaixo que a força da prece está na coragem a cada passo, porque precisamos ter coragem para caminharmos com consciência e responsabilidade. Consciência que a gente adquire cada vez mais se autoconhecendo e aprendendo, e estudando, e procurando saber, procurando compreender, entender tudo. E quanto mais a gente entende, mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais difícil, né? Porque você fala assim, e agora? Agora eu sei por que isso acontece, né? Agora eu sei, ou pelo menos já me falaram, que o que acontece ali do meu lado é reflexo do que acontece aqui dentro de mim. E agora, o que eu faço? Não é? Então, danou-se, agora não tem mais volta, né? Então a gente tem essa consciência e essa responsabilidade. Mas aos poucos a gente vai perdendo esse medo de caminhar, deixando de lado algumas bengalas que temos para a gente caminhar, entendeu? E vai caminhando por si só, como aquele bebê que nasceu e não sabia sequer engatinhar. Mas aprendeu a engatinhar e aí já não se arrasta mais. Aí não sabia andar, morria de medo de cair. Igual, aprende a andar, já não engatinha mais. Não é? Cai uma vez, cai duas, cai três, daqui a pouco ele está correndo. Daqui a pouco somos nós aqui, que nem uns malucos, né? Para cima e para baixo, para conseguir vencer o dia a dia e dar tempo de fazer tudo. Mas é assim, evolução, é proporcional. O que acontece com a sua vida desde quando você nasce até o momento que você desencarna, proporcionalmente é igual à evolução como um todo do nosso espírito. E disso tudo faz parte essa conexão que nós devemos ter, né, que se dá através da prece. Então, a gente percebe que ninguém pode entrar no reino de Deus porque se o reino de Deus não entrar dentro dele, porque nós é que temos que ir até ele. Porque ele, como eu disse, está aí. E a gente só vai conseguir alcançar mais e mais profundamente quando entendermos e compreendermos mais e mais profundamente. E quanto mais responsabilidade adquirirmos, mais fácil, na verdade, vai ser de chegar até ele. E de compreender tudo isso e viver tudo isso. Viver de forma realmente profunda, entendeu? De vivenciar. Não é de passar por ela. E qual é o mecanismo da prece? Fácil, né? Vamos botar a mãozinha aí e vamos rezar, porque normalmente é assim. Não é assim porque simplesmente
criaram essa posição. Não, porque também tem uma conexão a ser feita, uma conexão energética, fluídica, que tem um direcionamento. Você chama, entendeu? Magneticamente, você chama, você faz uma conexão realmente de verdade, e ela penetra em você. Porque normalmente, mesmo que instintivamente, a gente faz isso, né? Para poder orar ou para poder entrar em estado de prece. Então, é uma energia, a energia da corrente guarda, a energia dessa corrente que vem, guarda a proporção com a do nosso pensamento e da nossa vontade, que foi como nós falamos. E é assim que os espíritos, a espiritualidade, ouvem a prece que lhe é dirigida, porque estamos sempre tentando nos comunicarmos para que possamos ter uma resposta, qualquer que seja o lugar de onde esta prece se encontre ou esteja sendo feita. Então, melhor coisa não há quando estamos em desequilíbrio, é tentarmos nos conectar com a espiritualidade. Ou seja, temos que entrar em estado de prece, sempre que pensarmos que estamos em desequilíbrio. Se sentirmos que o desequilíbrio vem, estado de prece, oração, não importa, qualquer pensamento bom, qualquer fração de segundo, qualquerzinha que você, se ao invés de se entregar ao desequilíbrio ou permitir que ele tome conta de você, você transmita um pensamento bom. Não importa para onde. Esse pensamento bom vai ser de alguma forma captado e vai retornar para você maior ainda. E aí começa aquela bola de neve que eu falei, e você sai daquele estado de não vigília e de desequilíbrio, sem que você perceba. Muitas vezes sem que você perceba. Às vezes é difícil porque nós não estamos acostumados a fazer isso. Mas a gente tem que ir através do exercício, tentando, até que você vai estar passando por isso sem sequer perceber, e vai virar uma coisa automática, vai virar um vício bom. E você não mais vai se entregar ao desequilíbrio, você vai se entregar ao equilíbrio. E você vai saber controlar isso. E isso vai ser muito bom, né? Isso é perfeito. Então a força da prece, ela também está na nossa capacidade de verdadeiramente crer, tanto em nós mesmos como capazes de fazer isso, como capazes de desenvolver essas coisas, como também na espiritualidade e em Deus, né? Ainda continuando no mecanismo da prece, que a gente dá uma fechada também nesse slide, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, ou seja, para onde quer que a sua prece seja direcionada, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, porque nós oramos e eles também por nós, porque estão lá torcendo por nós também, não é? Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, que é a forma como a prece se teletransporta, entre aspas, como o ar transmite o som. Então uma coisa faz parte da outra e uma coisa transporta a outra, ou seja, tudo se ajusta, tudo se liga o tempo todo. Dentro desse mecanismo de prece, dentro dessa forma da gente se comunicar e se conectar. Nada mais é do que isso, né? A forma da gente se conectar, a forma mais fácil da gente se conectar, eu diria. Então a força da prece está também na potência dessa nossa conexão. Então somente o exercício vai fazer com que a gente consiga desenvolver e fortalecer cada vez mais essa conexão que nós temos, primeiramente conosco, para nos autoconhecermos, para que nós possamos alcançar a espiritualidade, não é? Para poder ter essas respostas que tanto queremos. Como endereçar a prece? Temos que nos sintonizarmos com quem e para quem oramos verdadeiramente. Aí a gente entra naquela do não orar por orar. Aí a gente vai um pouquinho mais profundamente na situação da prece. Você já passou pelo estágio de orar por orar, de fazer o seu Pai Nosso todo dia e ponto, está ótimo, já rezei. Já passamos agora desse estágio e agora a gente vai se conectar com o objetivo da nossa prece. Porque é assim que a gente evolui, é assim que a gente vai caminhando. A gente tem que ir passando step by step, subindo aquela escadinha, né? Então, óbvio, passamos por vários estágios, como a criancinha que eu falei que passou lá do engatinhar, para o sentar, para o andar, para o correr, igualzinho somos nós. Então, para tal
acontecer, ou seja, para que essa sintonia aconteça, nós devemos realmente nos concentrar e mentalizar a quem oramos, ou para o que oramos. Porque realmente, senão a gente não vai ter a resposta que a gente espera se a gente não, como eu falei no slide anterior, se a gente não cuidar dessa potência, não aumentar a potência dessa conexão. E isso gera entrega. Isso gera você realmente se entregar ao reino de Deus, como a gente falou antes também. Então, a força da prece também está em sentir, não somente pensar, mas em sentir o que nós estamos fazendo. Verdadeiramente. Então, paramos, sentimos qual é o objetivo da minha oração hoje. Então, é nisso que eu vou me sintonizar, é com isso que eu vou me conectar. Que seja por fração de segundos, como eu disse no início. Da primeira, da segunda, da quinta, da 10ª, da 100ª vez, não importa. Vai chegar uma hora que vai ser um pouquinho mais que uma fração de segundo, vai chegar uma hora que vai ser um pouquinho mais e você vai se conectando verdadeiramente com o objetivo da sua prece, para que a sua resposta a isso venha de forma mais rápida e mais clara, né? Então eu trouxe essa figura do Pequeno Príncipe, que eu acho incrível, porque conhecidos ou desconhecidos, encarnados ou desencarnados, a prece não tem distância e nem barreiras. De maneira alguma. Não tem distância, não tem barreiras, não tem planetas, não tem dimensões, não tem nada. Ela alcança todos os lugares, né? Então, a prece também está em vencer os nossos próprios limites e os nossos próprios obstáculos. Porque quando você entra em contato com alguém ou com pessoas, ou da forma que for, com os espíritos, que seja que estamos todos ligados uns aos outros, nós passamos, como diria o Pequeno Príncipe, a ser responsáveis por eles. Então nós temos obrigação de nos sintonizarmos da melhor forma possível, sem deixar que barreiras e obstáculos e limites nos direcionem. O que tem que direcionar é o nosso coração, é o nosso sentimento. É o amor que a gente tem que sentir pelo próximo. E isso vai aumentando também de acordo com tudo isso que nós estamos falando sobre a prece, dessa sua entrega. Então a força da prece está em vencer os nossos próprios limites também. O espírito daquele que ora, ele age pela sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai os bons espíritos que estão em volta dele, como eu disse naquele outro slide, que tudo é reflexo de nós mesmos. Então nós atraímos os bons espíritos que se associam ao bem que nós queremos fazer. Tudo a ver com a prece, porque a prece, quando a gente eleva uma prece, a gente quer o bem. Como eu falei lá no início, nosso ou de outras pessoas. Né? Mas a gente quer o bem. Então a gente se sintoniza verdadeiramente para que isso retorne para nós e para quem estamos orando em forma de bem também, com a ajuda da espiritualidade sempre. Então a prece, a força da prece também está em nossa própria vontade de fazer o bem, de evoluirmos o tempo todo, que é só através da prática do bem, do amor, da compreensão, de tudo mais que a gente vai evoluir. Então eu trouxe só algumas frases, que agora a gente vai acabar, né? Não tenho mais tempo, né? Não, a gente ainda tem um tempinho que começou 8h05, né? Não tem vídeo não. Mas eu trouxe umas frases, frases de quatro figuras ilustres, né? Que a gente gosta muito de tê-los por perto sempre, pra gente, que exemplificam a prece. São Jesus Cristo, Allan Kardec, Emmanuel e Chico Xavier. Né? Primeiro é uma frase de Jesus Cristo que diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Sempre a oração presente em todas as pregações de Jesus. Super fácil, né? Imagina. Então isso, mas não quer dizer que é fácil, é exercício. Tá? Começa por aquela formiguinha que você ia pisar em cima dela e você fala: não vou pisar em cima dessa formiguinha porque, coitadinha, né? Amai a formiguinha. Aí depois você vai estar, daqui umas 50 encarnações, começando a amar uma baratinha. Não, a minha esposa Carla, ela já não mata barata, já é uma grande evolução. Ela não mata barata, não adianta, ela não mata. Ela não mata. E se você matar na frente dela, então é um choque completamente, ela fica perdida completamente. Depois a gente tem... Aí, através dessa frase, a gente percebe que a força da prece também está na nossa capacidade, que nós queremos alcançar, obviamente, de amar e de perdoar
completamente, infinitamente, né? Allan Kardec seria o próximo que traz para a gente uma frase que diz que a prece é o pensamento, e o pensamento precisa ser compreendido, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Por isso nós falamos lá atrás que a gente tem que compreender, estudar, e por isso eu começo sempre as minhas palestras com o significado do assunto que nós estamos falando, porque dessa forma a gente sabe do que estamos falando, e por isso compreendemos mais facilmente, né? Então a força da prece também está em nos instruirmos sempre, para que possamos saber o que estamos fazendo verdadeiramente. E Emmanuel já dizia que quando fazemos uma prece, acendemos uma luz que nos mostra quem somos a nós mesmos. Quando nós oramos, nos modificamos intimamente, ainda que pensemos que estamos orando por alguma coisa ou alguém. É nossa luz que está brilhando um pouco mais a cada oração que fazemos. Então a força da prece está em nos transformarmos para o bem sempre, o tempo todo. Pelo menos tentarmos, pouco a pouco, a fazer isso. E Chico Xavier também nos trouxe e nos disse que em minhas preces, ele pedia, né, ele falando, em minhas preces peço sempre coragem e paciência. Coragem para superar as dificuldades e paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas próprias fraquezas. Então eu quis fechar com isso porque todos os outros 3 que nós falamos são coisas que parecem até impossíveis da gente alcançar nos dias de hoje, né? A gente quer muito, mas Chico diz que a prece dele era para poder ter realmente coragem e paciência, porque as fraquezas são muitas, mas estamos em evolução. Somos imperfeitos, mas vamos caminhando pouco a pouco, vamos nos conhecendo e vamos caminhando e vamos evoluindo. E a prece é um bom caminho para que essa evolução se dê, ainda que passo a passo, de uma forma tranquila e equilibrada. É um exercício, não se esqueçam disso sempre. Então a força da prece também está em desenvolver o autoconhecimento. Saber do que você é capaz naquele momento e dar o seu melhor naquele momento, sempre. Sua fraqueza existe, mas até ali, no momento da sua fraqueza, até aquele limite, você pode dar o seu melhor até ali. Se a partir dali você não pode dar mais, ok. Amanhã talvez você possa dar um pouquinho mais. Então até ali dê o seu melhor, até onde você sabe que pode dar o seu melhor. Então já dizia Gandhi que orar é pedir, não é pedir, orar é a respiração da alma, é o alimento que nós temos. Então, cadê ele? A prece é uma poderosa fonte de recursos energéticos que restaura e revitaliza o próprio organismo pela elevação do padrão vibratório compatível a cada indivíduo. A prece é alimento. Então a gente ora e a cada momento que oramos nós nos alimentamos dessa energia divina que nós temos. Então a força da prece também está em nos alimentarmos dela sempre, todo o tempo. Então oremos para elevar os nossos pensamentos e melhorar os fluidos que nos rodeiam e vigiemos sempre para mantê-los o máximo de tempo possível, para que possamos estar sempre usufruindo dessa boa vibração e dessa boa conexão com a espiritualidade. Então a gente aprende que a força da prece está em nós, não está em lugar nenhum. Está em nós, simplesmente. Então eu peguei rapidamente, de última hora, que hoje já não é de última hora, era de última hora no passado, né? Agora já não é mais. Uma frase que eu vi da Ellen DeGeneres, que eu achei interessante, que ela fala que se nós estamos destruindo árvores e o meio ambiente, matando animais e machucando um ao outro, e todas essas coisas, tem que existir uma força muito grande para lutar contra tudo isso. E eu acho que todos nós precisamos mais de amor no mundo. Precisamos de mais compaixão, de mais bondade, de mais benevolência, de mais felicidade, de mais gargalhadas, de mais coisas boas em nossa vida. Definitivamente eu quero contribuir para isso, quero fazer parte disso. Para fazer parte disso a gente tem que estar o tempo todo mais em contato e em conexão com o alto, com Deus, com a espiritualidade, conosco, com o nosso interior. Então a força da prece não está somente em nós, ela é todos nós.
Nós somos a força da prece, não é? Então a compreensão disso faz com que a gente chegue a desenvolver isso e saber fazê-lo para caminhar, mesmo que vagarosamente, com mais consciência, não é? Então, por favor, keep calm and vigiai e orai. Tá bom? Só que sempre, não de vez em quando. Muito obrigado, boa noite, espero que tenham gostado.